TikTok, rede social, ao vivo, nesta hora com o pregador do estado de Goiás, André Luiz Nunes. A escritura pode ser o que está escrito em Abacuque, 2,14, ele diz que toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enche o mar, né? Também isso tem a ver com o Brasil. Pretendo falar um pouco sobre o Brasil. É claro que não dá para falar tudo, mas o Brasil, ele aparece na profecia de uma língua estranha, com a interpretação dessa língua no dia 25 de novembro de 1960, na cidade de Shreveport, estado de Louisiana, onde William Branham, antes dele pregar a sua pregação, Conferências com Deus, subir na plataforma, assumir o púlpito e pregar, houve essa profecia, né? Que a hora da meia-noite, claro, a última hora, a última oportunidade, a última pregação, a última mensagem, é aqui no Brasil, né? Abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, eles escutarão os sermões do Senhor, as pregações. Isso vai vibrar e revibrar a nação inteira, que é o Brasil, e a glória de Deus estará aqui como as águas enchem os mares. Aí é a profecia que eu citei, a qual o profeta Abacuque falou dela, né? Porém, quando lemos o livro do profeta Abacuque, vemos ali que é o livro de uma sentinela que sobe em cima de uma muralha como um atalaia, simplesmente para dar advertência, aviso. Talvez ninguém preste atenção, ou dê ouvido, ou dê crédito, né? Mas o aviso é dado. E que aviso é esse? Como o Brasil também é a terra do Cruzeiro do Sul, o único país que tem uma cruz que reflete sobre sua terra, sobre seu solo, o próprio Billy Graham, evangelista evangélico da Igreja Batista, em 1974, disse no Maracanã que o Brasil é um país abençoado. Ele não estava errado, o entendimento do Billy Graham não estava errado. Realmente o Brasil tem essa bênção. E por ter essa bênção, essa mensagem, a última, a da hora da meia-noite, é desde o Brasil, vem do Brasil. Quem crerá, eu não sei. Sei que o tempo está acabando, né? O tempo está finalizando, terminando, né? O importante, no meu parecer, na minha visão, é a mensagem ser entregue, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouco do Brasil. O Brasil tem um escândalo brabo, horroroso. O Brasil é um país de escândalos, de toda magnitude, né? Mas há um escândalo agora aqui no país, do Banco Master, que se houvesse uma CPI para vasculhar a esquerda, o centrão, a direita, eles dizem que teria capacidade de derrubar a República, né? Mas nem a esquerda, o PT, o lulismo, nem o centrão, nem o PL, a direita, o bolsonarismo, e ninguém tem interesse em
criar CPI, investigar isso a fundo, porque isso não mexe só com a esquerda, mexe com a direita, não mexe só com a esquerda e a direita, mexe com o centrão, mexe com tudo. Como alguém disse, poderia derrubar a República do Brasil, né? Como não querem que a República caia, e os magnatas, os líderes, os políticos querem se manter no poder e deixar passando. E olha que é um tempo de eleição. Era um tempo de trazer a roupa suja, né? E limpar a roupa suja para haver um novo presidente nesse país, pelo menos assim, que fosse um novo rosto, uma nova cara, um novo dirigente, ninguém que nunca dirigiu o país. Embora, mesmo que viesse alguém que nunca dirigiu o país, eu acho que não mudaria a cultura da corrupção, da roubalheira, né? No Brasil, eu acho que não haveria mudança, não. Nós já estamos à beira do fim do mundo, do livro do Apocalipse se cumprir na sua totalidade. As trombetas, as 7 taças, os flagelos, as pragas, só falta um cavalo, dos 4 cavalos, que é o último, o 4 cavalo verdoso, esverdeado, né? Verdoso no espanhol, ou seja, uma besta islâmica, muçulmana, porque o verdoso, verde é a cor do Alcorão, né? Surgir do Oriente Médio, dominar o Oriente Médio, dominar a África do Norte, o Maghreb, né? Egito, Líbia, Etiópia, né? Então acabar tudo. Então tem coisa que não vai mudar. Mudar para quê? Se tem um milênio ali, gente. Uma monarquia, mas não é igual a monarquia do rei Charles III, do Reino Unido lá, que governa a Irlanda, o país de Gales, a Escócia, a ilha da Inglaterra que está fadada a ser destruída, e ainda é rei da Nova Zelândia, da Austrália, do Canadá e de tantos países, né? Não é esse tipo de monarquia que vai ser estabelecida no milênio, não. Um suposto primeiro-ministro representando a direita, a esquerda ou o centro, um partido político, não? Não haverá política no milênio, não? É uma teocracia, mas não é igual essa do Paquistão, islâmica, da Arábia Saudita, né? Sunita, né? Do Irã, xiita, né? Vai haver, sim, um reino de Deus estabelecido na terra. Mashiach vai reinar com vara de ferro, e Yehoshua Mashiach, ou seja, tolerância zero para o pecado, né? Os políticos de hoje e do passado não estarão lá. Não vai estar nem religiosos, bispos, papas, frades, cardeais, arcebispos, monsenhores, pastores, presbíteros, diáconos, bispos de igrejas pentecostais, casados com a política, né? Esses aí não estão no milênio, não. Eles estão aqui agora, quando Yehoanã 5,19 diz que o mundo jaz no poder do diabo, né? E o diabo tem distribuído riqueza, dinheiro, poder político, poder econômico, poder social, poder financeiro. Agora é o poder das criptomoedas, né? Mas o milênio é diferente, gente. O milênio é diferente, né? É algo nunca visto. Serão 1000 anos o reinado, mas não é algo político, né? Então, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás no começo, né? Esse país
a qual eu sou nascido aqui, criado aqui mesmo. Nasci aqui em Goiânia, Goiás, em 25 de dezembro de 1972, né? A 0 hora, né? E poucos minutos. Esse país já teve vários nomes, né? Tô achando os nomes aqui. Só um minutinho. Dizem que o primeiro nome foi Pindorama, né? Será que eu esqueci a folha aqui em cima? Só um minutinho. Eu tinha anotado uma folha, né? Pindorama. E aí já é um nome atribuído por indígenas, né? Onde está a folha, gente? Na folha estava mostrando que... Tá aqui na minha frente. Acho que é uns 9 nomes, né? Primeiro era Pindorama, pelos indígenas, né? Porque antes de Portugal, com a religião católica, e o reino de Portugal vim colonizar isso aqui, Pedro Alves Cabral, a Caravela, né? Lá tinha representantes da Igreja Católica para rezar a primeira missa aqui no Brasil, fazer a primeira homilia, né? Então, antes de descobrirem essa nação, em 1500, os indígenas, os Tupi-Guarani, né, chamavam isso aqui de Pindorama. Né? Você pode dizer, mas Pindorama não é um nome feio, horroroso? Não, Pindorama é pindo, quer dizer palmeira. Né? Eles entendiam que aqui era a terra das palmeiras, Pindorama. Pindo, palmeira, rama, quer dizer rama. Rama, né? Então aqui era a terra das palmeiras, na visão dos indígenas. Mas você sabe que os holandeses também vieram para cá, né? Eu não vou entrar nisso. Jabotão dos Guararapes, né? Aí no Pernambuco, né? Os franceses também vieram para cá, né? São Luís, capital do Maranhão, você chega lá, o design de São Luís é como se você estivesse na França, né? As arquiteturas da cidade de São Luís, né? Mas quem vai colonizar e reinar, dominar isso aqui é Portugal. Simplesmente é Portugal, né? E se a Holanda não entrasse aqui, os franceses, os portugueses, né, não dominassem isso aqui, os espanhóis não iam deixar passar. Porque Bolívia, esses países aqui de língua espanhola, né, tudo já é uma herança da Espanha. A Espanha também entrou com a religião católica, né? Pode que um presidente ganhe na Venezuela, ganhe na Bolívia, ganhe no Peru, né? Mas tudo tem cara de índio. Seja homem ou mulher, tudo tem cara de índio, tudo é católico, tudo fala espanhol. Eles lá sofrem a influência do reino da Espanha, né? Que tomou aí a América do Sul, a América Central, né, o Caribe, né? Você entende? Mas aqui, então, vai se tornar uma colônia de Portugal. Antes de Cabral chegar aqui em 1500, e quando Cabral olhou de longe, por que o Brasil tem esse tanto de nome aqui que eu vou citar? Você vai entender, né? Antes de Cabral chegar, já no litoral, quando ele vê... Na ideia dele é uma ilha, ele já vai colocando o nome já antes de pisar. Ele chama Ilha de Veracruz. Está caindo aqui porque meu pedestalzinho aqui quebrou, né?
Eu tenho um suporte, mas quebrou. Tem que pedir um novo. Então, antes dele chegar no litoral, ele já olha, já batiza lá na linguagem católica a ilha de Veracruz, né? Isso aqui é a ilha de Veracruz. Porque achou que aqui era uma ilha, seria uma ilha, né? Depois, quando ele constata que ele não estava chegando numa ilha, ele vai mudar o nome da ilha de Veracruz para... acho que é Terra Nova, né? Em 1501. Em 1500, antes dele chegar, só tinha indígenas, os Tupi, aqui. Então aqui era chamado Pindorama, né? Terra das Palmeiras. Quando Cabral vai chegando, vai vendo o litoral, isso aí é a ilha de Veracruz, em 1500. Em 1501 já mudou o nome, né? Já viu que não era uma ilha, era uma terra, né? Terra Nova, né? E até os navegantes italianos, em 1501, trocou o nome dessa nossa nação. Aqui também já foi chamado Terra dos Papagaios, né? Pelos navegantes exploradores da Itália, né? Depois, em 1503, eles vão alterar Cabral, né? Altera para Terra de Veracruz. Ainda vai sofrer outra alteração em 1505. Olha, 1503, Terra de Santa Cruz. Em 1505, Terra de Santa Cruz do Brasil. Ou seja, às vezes é o mesmo nome, mas vai colocando do Brasil, né? Depois, em 1505, Terra do Brasil, devido à extração do pau-brasil, né? Aí, finalmente, em 1527, Brasil, como nós conhecemos hoje e falamos. Se você está no estrangeiro, Paraguai, Argentina, algum país, as pessoas vão te perguntar de que país você é. Você vai dizer Brasil. Então, chegou esse finalmente em 1527, né? Agora, eu anotei aqui é só uma hipótese. Se por acaso os espanhóis, os holandeses, os franceses, os portugueses não tivessem nunca chegado aqui, colonizado os indígenas, as tribos de índio, então todos os nascidos aqui seriam índios, homens índios, mulheres índias. E que religião teria? Estou dando um exemplo, é só um exemplo. É claro que não aconteceu isso, houve o descobrimento aqui em 1500. Mas se não tivesse vindo ninguém aqui seria a terra dos índios, a Pindorama, né? A terra das palmeiras. E que Deus seria adorado aqui no Brasil, gente, hoje? Seria adorado o Tupã, que nas religiões, na crença dos indígenas, dos índios, Tupã é o criador. Tupã é o deus do trovão, né? Tupã criou os seres, né? Tupã criou as árvores. Tupã, os índios dizem, criou os peixes, as aves do céu. Então aqui seria a terra onde o Deus adorado aqui, se não chegasse os espanhóis, os holandeses, os franceses, né, os italianos, eu vou falar dos negros também, né? Se ninguém tivesse vindo aqui e deixasse isso aqui quieto, aqui seria a terra do Tupã, né? Dos indígenas, que adora Tupã. Inclusive os jesuítas da Igreja Católica tiveram que elevar o Tupã como se o Tupã fosse o Deus máximo da criação, criador, para tentar fazer a catequese dos índios, né? O Tupã é o criador, mas ele seria o Deus da igreja dos cristãos, da igreja católica, né?
Jeová, né? Eu diria, o filho do Tupã é Jesus Cristo, né? Era catequese. Porque tinha que catequizar, Portugal tinha que catequizar os moradores da terra. E quem eram os moradores aqui? Os indígenas. E eles tinham crenças, religiões? Tinha. O Tupã como Deus, Jurapari, era o espírito da noite que dava sonhos, né? Guardiões das leis, rituais, da sabedoria tradicionais dos indígenas. Porém, quando os missionários chegou aqui, disseram, ó, o Jurapari aí tá mais para o diabo, né? E os missionários cristãos, para catequizar os índios, tinham que falar uma linguagem para ver se os índios compreendiam. Por exemplo, aceitaram elevar o Tupã como criador, né? O Tupã nunca criou nada, né? Mas, não, tá bom, o Tupã é o criador. Mas o Tupã hoje não é Tupã, é Jeová. O Tupã hoje tem um filho. O Tupã é Jeová e o filho de Jeová é Jesus. Trazendo a religião do cristianismo para dentro da mentalidade dos índios, né? E o Jurapari, né? Que os índios diziam, é o espírito da noite. Se a gente tem sonho é por causa do Jurapari. Jurapari, ele que dá os guardiões das leis, rituais. E essa sabedoria, conhecimento tradicional que os indígenas têm, mas os missionários disseram, não, isso aí tá mais pro diabo, né? E os missionários não queriam adotar a religião dos indígenas. Eles queriam catequizar, fazer índio virar católico, né? Viram que entre os índios tinha um pajé, né? O pajé era o grande sábio, o curandeiro da aldeia, né? Isso aqui antes de Portugal chegar. O pajé era o detentor do conhecimento das plantas, das ervas medicinais. Ele também fazia rituais, cantos sagrados. Ele era o elo entre o mundo natural e o mundo espiritual nas tribos indígenas, entre os vivos e os mortos, os antepassados, né? Até hoje tem a figura do pajé nas terras reservas indígenas, né? Aí os índios tinham deuses para tudo, né? Guaraci, deusa da lua. Qual é o nome aqui? Guaraci é o deus do sol. Jaci, lua. Ayangá, espírito da floresta, Ruda, ou seja, tem a ver com o amor, o deus do amor, né? Suma, qual é esse nome aqui que eu anotei? Tinha até deus para as lavouras, né? Ecoaci, Iara, né? Iara era deusa das águas, né? Na mitologia indígena, né? Então vamos supor que Portugal não chegasse aqui, nem holandês, nem francês, nem italiano, aqui nas Américas, nem espanhóis. Assim estaria a cultura de pai para filho, de pajé para pajé, de curandeiro para curandeiro, né? Os rituais, os xamãs que os índios praticam, eles estariam aqui como estão aí em suas aldeias, embora jesuítas mudou, catequizou, e até hoje aqui no Brasil, missionários de igrejas evangélicas, aí, pentecostais, estão aí tentando mudar a cultura, a crença dos índios, né? A forma de crer dos índios, né? Você entende, né? Que antes de ser chamada Ilha de Veracruz, aí no descobrimento, aí na Bahia, né? Os índios chamavam de Pindorama, né? E ainda dizem que a história que em 1500, antes de Cabral pisar o pé aqui, só de ver o Brasil de longe, que hoje é Brasil,
Mas era Pindorama, já chamou de Monte Pascoal, né? Ó, Monte Pascoal. Aí os portugueses foi mudando, como eu citei aqui, né? Em 1500, 1501, 1503, 1505, até quando chegou em 1527, por causa da exploração do pau-brasil, pronto. Isso aqui é chamado de Brasil. Tem profecia na Bíblia para essa terra? Tem. Eu citei aqui, Habacuque 2,14, por causa da profecia de Louisiana, cidade de Shreveport, lá onde o William Branham, profeta dos Estados Unidos da América do Norte, foi pregar a conferência com Deus antes de trazer sua mensagem. Houve uma profecia aqui para o Brasil, né? Aí então está quebrando todas as tradições, tabus. Pouco importa. Abacuque 2,14 é Brasil. Se você crê, é Brasil. Se você não crê, é Brasil. Mas eu creio que os fenícios teria vindo aqui, escreveu lá em hebraico, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Aqui o rio era para ser chamado Rio Salomão, mas colocou Solimões. E levou aqui o ouro do Brasil, o ouro de Ofir, Basilai, Fenícia. Isso aí já é algo que eu não tenho comprovação, né? Eu sei que na Gávea tem escritos em hebraico lá na pedra, no Rio de Janeiro, mas eu não vou entrar nisso, porque tem gente pregando que o Brasil é o antigo Israel. Aí dá nome aí pro Rio de Janeiro, São Paulo, dizendo que isso aí era Jerusalém. Me poupe, gente. Eu não vou crer numa imaginação dessa, não. Israel sempre foi, sempre será o Oriente Médio lá. Eu tô vendo aí um monte de gente aí pregando, usando aí essas coisas de fenício, caravelas, navios, né? Fenícios que falavam hebraico e tal, explorou a Amazônia, esteve no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar nisso, não. Eu não vejo assim. Já tá bom demais da conta, o Brasil tá na Bíblia. Para a hora da meia-noite, por causa da cruz, né? E engraçado que eles pregam isso, Fenícia, Rio Solimões, Rio de Salomão, o ouro do Brasil. Eles nem veem que o Brasil tem um cruzeiro, uma cruz. O Billy Graham, que é americano, viu, e quem mora aqui no Brasil nem vê, nem sabe o significado disso, né? Outros querem ver Illuminati, pedreiro, maçonaria aqui no Brasil, vê só a influência de maçonaria, de Illuminati, de teoria de conspiração, disso, daquilo outro. Não, eu não vou encher minha cabeça disso, não. Aliás, eu nem tempo para isso tenho. Quero sempre estar aqui abordando pontos sobre meu país, porque eu sou brasileiro. O irmão Branham era americano e falava dos Estados Unidos, da terra do Novo Mundo, a Nova Inglaterra, de 13 bandeiras, 13 estrelas, 13 colônias, né? George Washington, causando a independência das 13 colônias, virou Estados Unidos, né? E não é outra coisa a não ser filho do Reino Unido, porque se fala inglês é porque é proveniente do Reino Unido, né? A antiga Grã-Bretanha, né? A qual eu já dei meu parecer aqui, que os Estados Unidos não é águia, como falou William Branham. Sinto muito, né, Branhamista? Estados Unidos é um leão, né? E é um leão furioso que eu disse... desde 2021, nós estamos em 2026. Esse leão vai entrar aqui nesse país chamado Brasil e vai comer gente, né? Eu falo porque eu vi isso, né? Falta pouquíssimos detalhes para isso acontecer. Eu vi gente importante alimentando o leão fora da jaula. E a fera tinha a cabeça grande. Eu cheguei ali e disse, esse leão vai comer gente. Ele vai ser solto, nem na jaula ele estava, né? Esse leão hoje eu vejo que ele é os Estados Unidos, né? Que já tem tudo para fazer uma intervenção aqui, né? Já classificou certas entidades no Brasil como grupo terrorista.
Ou seja, o que ele fez na Venezuela, né? Tá tentando fazer no Irã, mas não está conseguindo, porque o Irã é a Pérsia, é uma civilização de mais de 5.000 anos. O Irã já devorou reinos, né? O Trump não sabe aonde ele atolou o pé. Se ele conhecesse escritura, ele nem atolaria o pé dele no Irã, porque Apocalipse 13, versículo 2, diz que a besta tem pés de urso. O urso na Bíblia, lá em Daniel 7, lá ele estava com 3 costelas na boca. É o Irã, a Pérsia. Porém aqui no Apocalipse, para o líder mundial que vai surgir, o Irã, a Pérsia, a religião islâmica do xiismo, é os pés da besta. A boca da besta, do grande líder mundial, a besta islâmica, assírio, que vai chegar, a boca dele é boca e mandíbula de leão. Isso é o Iraque, não Bagdá. Mais propriamente Mossul, onde esteve ali a Torre de Nínive e a cidade, aliás, a Torre de Babel e a cidade de Nínive, o qual era a capital do reino assírio, porque a besta mesmo, que tem pés de urso, a Pérsia, o Irã, mandíbula e boca de leão, a Babilônia, é um assírio, que virá do norte de Israel, o Líbano, o Síria, Damasco ou Turquia. Isso é Daniel 8:9. Se você acha que é o Papa Leão XIV, pois lê Daniel 8:9, diz que ele vem do norte e ele cresce para o sul e ele toma o Egito. Eu não sei se o Egito, com 112 milhões hoje de muçulmanos, irmandade muçulmana, o qual é a mãe dos salafitas, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Daesh, dos grupos terroristas islâmicos do Oriente Médio, vai cair na mão da Igreja Católica. Se o Corão diz que o Islã vai causar uma guerra, uma jihad e destruir a Igreja Católica, a mãe do cristianismo, então está mais um líder islâmico, né? Surgindo do Líbano, Síria ou Turquia, né? Não tem o Recep Tayyip Erdogan? Erdogan da 666, gente. Eu sei, o trono do Papa, a coroa está escrito Vicaris Dei Filii Dei, também da 666. Anthony Lincoln Blair, o Tony Blair também da 666. Há muitos nomes que dá 666. É que ainda não chegou a hora. E a Bíblia diz que essa besta também tem aparência de pantera, de leopardo. Aí é a Grécia, né? Então vai envolver todo o Oriente Médio e parte da Europa, né? Porque o trono do dragão, ou o trono de Satanás, a besta vai sentar no trono de Satanás, continua sendo o que Mashiach disse que é. É Pérgamo, mas hoje chama-se Bergama. Está na Turquia. Eu sei onde você habita, onde é o trono de Satanás. O trono de Satanás não é o Washington, Casa Branca. O trono de Satanás não é o Kremlin, na Rússia. O trono de Satanás não é a Santa Sé, o Vaticano, em Roma, na Itália. Não é em Pequim, na cidade de Pequim, na China. Não, ele continua ali na Turquia. E quando essa besta com boca iraquiana, pés iraniano, aparência grega, né? Se sentar, vai se sentar na Turquia. É bíblico, é profético, ninguém vai alterar isso. É isso que deveria estar sendo pregado nessa hora. Mas eu volto aqui ao Brasil, né? Eu volto aqui ao Brasil. Viu tanto de nome? E aí o Brasil, em 1530, os portugueses resolvem estabelecer a escravidão aqui no Brasil. E quem eles vão escravizar para as lavouras de cana-de-açúcar? Os índios. Os índios, né? Por que o Brasil traz a escravidão para cá em 1530, começando com os índios? Porque há dois fatores aí. Um é dominação, mostrar poder, e outro é questão também, essa colônia de Portugal aqui, questão econômica, né?
Viu que a terra aqui era boa e queria expandir a cana-de-açúcar. Então começa pelos índios. No começo, em 1500, era amigo dos índios. Depois colocou os índios para virar escravo, mas só que a mão de obra indígena era pouquíssima, gente. Então o que Portugal vai fazer? Portugal vai trazer, a partir de 1539, já estava funcionando a escravidão dos índios nas lavouras de cana-de-açúcar. Em 1542 começa a escravidão, que é trazer os negros, os africanos para cá, né? Para o Nordeste, para Pernambuco, né? Pernambuco, a capitania dos portos em Pernambuco, né, é o primeiro lugar no Brasil, não é o único, mas foi o primeiro lugar onde os escravos africanos negros de pele negra chegaram, né, para virar escravo nas lavouras de cana-de-açúcar, né? E aí o Brasil vai trazer 4,8 milhões, quase 5 milhões de negros. O Brasil é o país que mais praticou escravidão, porque os espanhóis escravizaram 1,8 milhões de negros, os franceses 1,6 milhões de negros, e os Estados Unidos lá, que com Abraham Lincoln criou a emenda e aboliu a escravidão, né? Os Estados Unidos escravizou 388 mil negros somente, né? Mas o Brasil é o campeão. Portugal aqui, né? O reino de Portugal aqui, essa colônia de Portugal, para mostrar poder econômico, dominação, explorar bem aqui essa terra, desenvolver essa terra e traz a mão de obra. Eu acho que eu já preguei sobre escravidão. Como era a vida dos escravos, a hora que acordava, né? Quanto valia um escravo. Eu devo ter vídeos aí falando sobre escravidão, mas sempre é um tema que vale a pena vir pregar para reativar, relembrar, voltar à memória e mostrar como sofreu a raça negra, né? Os negros, né? Você me entende, né? Então antes era índios, indígenas, depois chegou o homem branco, os portugueses, aí vai trazer os homens e mulheres negras, as crianças, né? Quase 5 milhões. Isso só vai acabar no dia 13 de maio. A Lei Áurea, assinada a Carta de Libertação, né, pela princesa Isabel, em 13 de maio de é isso mesmo aqui? 1888, né? A coisa começou em 1539, trazer negros, embora a escravidão, os primeiros a experimentar os índios em 1530. Os negros vêm entre 1539 e 1542. E aí você vê esse tempo todinho, séculos e séculos, né? De escravidão. Eu não vou entrar nisso. E quando eles conseguem, os negros, a libertação, o que os negros ganharam, né? Deram terra para os negros, deram fazenda, ressarciram os negros, recompensar os negros. O governo do Brasil aqui, a República do Brasil, pagou os negros pelo sofrimento dos seus ancestrais, ou não deram nada? E só restou criar favelas. Porque muitas favelas hoje no Brasil é resultado da escravidão. Libertaram os negros, mas não deram emprego, né? Escola, estudo, capacidade, e até hoje é uma luta, né, dos negros, e os indígenas têm mais favores, né? Porque aqui o governo se preocupa muito em dar terra para índios, né, reservas indígenas. Os negros também tinham direito, as populações quilombola, né? É isso mesmo? Mas querem arrancar as terras dos negros, né? E sofreram tanto nesse solo, ou seja, fora do seu continente. Ou seja, são marcas. No Brasil, como os Estados Unidos, também tem marcas, manchas, né? Ali era a terra de índios, né? Os Apache.
Navajos, os Cherokees, né? Os moicanos, e o que fizeram os ingleses do Reino Unido, o sargento Buffalo Bill, mataram os índios, né? Prenderam o Jerônimo, né? Os grandes índios lá da Carolina do Norte, Carolina do Sul. E aí tomaram a terra dos índios. É uma mancha na bandeira americana? Claro que é, como os índios aqui no Brasil, antes de Portugal chegar, embora eles tinham a crença deles, mas eles respeitavam a floresta, os rios, os pássaros, os animais aqui do Brasil, mais do que os portugueses. Os homens brancos, assim também, os índios, né, americanos respeitavam as praias, os rios, né, os desertos dos Estados Unidos, mais do que os ingleses, né, que tomaram aquela terra, né? O dominador, o conquistador, conquistando os conquistados, né? Mas esse é o retrato dos impérios do mundo. Isso andou acontecendo na Terra inteira. Porém, eu quero entrar aqui agora, gente, no assunto de salvação, mas grave isso aqui, né? Ao descobrir Monte Pascoal, não foi isso? O Cabral lá, Pedro Alves Cabral, viu de longe, chamou Monte Pascoal, Ilha de Vera Cruz, eu citei os nomes aqui. Aí vem a questão política, porque hoje o Brasil tem 3 poderes, né? O Senado, a Câmara dos Deputados e o Planalto, né? Executivo, presidente, os senadores e os deputados, né? E não vemos ninguém, assim, um rosto novo chegar e governar esse país. Quem manda aqui é os partidos políticos. Quando um político velho morre, sua filha vira governadora, seu filho vira governador, né? Quando um político bem velho, né, experimentado na política, morre, os Sarney lá, os Íris Rezende aqui em Goiás, os Caiado, os Miguel Arraia lá no Pernambuco, lá, os ACM lá, né? O ACM Neto lá, os ACM na Bahia. Ou seja, o país vai ficando assim. Por quê? Essa herança política, isso significa que vira cultura, não vai mudar nada, gente. Eu não tenho esperança nenhuma em política. Eu nunca votei em Lula, nunca votei em Bolsonaro. Eu falei que o Lula é um homem bom, né, por causa do Bolsa Família, né? Do Enem aí, as faculdades, porque vimos, algo, mas é pouco. Não é grande ainda, significante. Filhos de pobre serem formados em faculdades, né? Ou seja, tiveram chance, né? Eu lembro quando eu era menino, hoje eu tenho 53 anos de idade, o negócio de faculdade era só para filho de papai, filho de rico, né? Começou a mudar, mas hoje você vê gente formada em faculdade, está tendo que trabalhar de reciclar porque não tem emprego, né? E do jeito que vai a IA, a computação quântica, a física quântica, até quem tem faculdade vai estar condenado daqui uns dias a perder o emprego para as máquinas, os robôs, humanoides, para a IA, né? Profissões que usa a fala, advogado, psiquiatra, psicólogo, isso aí está tudo fadado a deixar de existir. E nós estamos vendo, não sei se é na Indonésia, a primeira experiência de uma IA ser ministra, né? Não tem uns ministérios aqui no Brasil, da Fazenda, do Direito, da Justiça, do Trabalho, pois países já estão colocando IA para assumir ministério. E está dando certo, porque, para começar, não rouba, né? A IA não rouba, está administrando certinho. E também não é gente real, é virtual.
Trabalha 24 horas. E acho que é até uma mulher. Tem um país aí, não sei se é Malásia, Indonésia, está fazendo essa primeira experiência. Se o mundo durar muito, talvez esse seja o futuro do mundo, o presidente ser um IA. Aí não precisa mais de eleição. O governador do estado, um IA. O prefeito do estado, um IA. A Câmara de Vereador, IA. Os deputados federal, estadual, IA. Os senadores, IA. Aí o que vai acontecer com os políticos, né? Essa corrupção que destrói grandemente. Eles estão vendo um perigo aí. É que eles vão fazer de tudo para essas leis não ser aprovadas. Mas eu acho que os políticos não terão poder não, porque um líder global está chegando, né, no Oriente Médio. Do norte de Israel, do Líbano, Síria ou Turquia. E ele vai usar a física quântica, a computação quântica, ele vai passar por cima de todo mundo aí, igual um rolo compressor, vai mudar tudo, né? A própria Bíblia diz, ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca desse líder global, dessa besta, e é islâmica, né? Então a coisa vai mudar, gente. E é rápido, né? Mas aí, o Brasil, olha a política, Estado do Brasil, foi a primeira designação administrativa oficial durante a colonização, depois de Estado virou o Reino do Brasil, em 1808, né, quando a família real portuguesa veio para cá, fugindo de quem? Do Napoleão Bonaparte, né, que estava conquistando tudo, o mundo, né? Para escapar do Napoleão, tinha o Brasil aqui, né? A colônia do Brasil vieram para cá. Depois virou Reino Unido de Portugal. Em 1822, o Império do Brasil, né? Nome oficial do país, dizem, né, como nação independente, né? E o Brasil é uma nação independente? Deveria. É um país soberano? Deveria, mas os Estados Unidos quer ele, né? Como o petróleo todinho da Venezuela já é do Donald J. Trump dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos está de olho aqui, né? Bem, mas em 1822 isso aqui virou o Império do Brasil. Oficialmente, uma nação independente, 1889, não é isso? Virou, isso aqui um dia foi os Estados Unidos do Brasil. Quer dizer, até inspirado nos Estados Unidos da América do Norte, né? Se inspirou na nação dos Estados Unidos, a nação americana, após a proclamação da República, né? Porém, em 1967, e a Constituição Brasileira de 1988, de 67 e 88, a Constituição, isso aqui tem sido a República Federativa do Brasil, com 27 estados, né? Mas algo está vindo, né? É inevitável, algo está vindo. Vê, agora eu vou terminar aqui a minha palavra nesta hora, gente. Falando de quê? De salvação. Porque Portugal trouxe a religião católica para cá. Antes aqui já estavam os indígenas, com suas crenças em Tupã, o Deus Trovão, vários deuses, né? Mas nem a religião católica salva e nem a crença das religiões indígenas tem salvação. Os franceses entrou aqui, São Luís, os holandeses entrou lá, Felipe Camarão, né? Em Pernambuco, né? Mas o que os franceses tinham de religião e os holandeses tinham de religião? Protestantismo, mas nem o protestantismo salva. Nem entre o protestantismo existe salvação. Mas a Igreja Romana entrou aqui, né? Isso aqui já teve tempo aqui no Brasil. A Igreja Romana entrou aqui na primeira caravela, com Pedro Alves Cabral
o escritor lá pro rei de Portugal, Pero Vaz e Caminha, né? E fez a primeira missa ali na ilha de Veracruz, no Monte Pascoal. Ó, essa terra é do rei de Portugal, mas a alma desse povo aqui, nós vamos catequizar. Vamos catequizar índios, porque vocês, portugueses, já é nosso. Vocês já são católicos. Aí os negros vieram, vamos catequizar também os negros, né? Você nasceu para ser negro. Virou escravo, né? Por causa da cor da pele, né? Mas aceita Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos. Tudo deuses mortos. Esse aqui que eu quero chegar. O catolicismo é uma religião morta. Os índios também. Aceita, negros, que vocês vão viver no paraíso. Porque o que é que essa nação Brasil prega? Brasil hoje com 80 templos de igreja numa rua, uma competição, uma briga de igreja. Às vezes é uma igreja grudada na parede da outra, ou uma igreja de frente à outra, uma igreja do lado da outra. Aqui em Brasília eu vi, Distrito Federal aí no Gama, tem uma rua lá, todinha de igreja, é questão de um muro para o outro muro, e cada templo grande, né? E o que estão a pregar? Uai, estão a pregar o que os frades, freis, padres, começou a pregar aqui no Brasil em 1500, pregar Jesus, pregar a trindade, dogma católico, tudo doutrina morta, né? Pregar a intercessão dos santos que morreu. E aí, nessa mentalidade católica que o meu país tem, o Brasil tem, vemos que o Brasil chegou aí ao ponto hoje que tem dezenas, talvez mais de 100 mil pessoas aí acreditando que vão morar no céu, porque acreditam na mensagem do profeta William Branham, que morreu em 24 de dezembro de 1965, há 60 anos. E eu quero dizer a vocês, branamistas, que isso é mentalidade católica, não mudou nada, gente. Mas eu saí da igreja católica, o branamismo vai dizer, eu fui batista, fui da Assembleia de Deus, hoje eu estou aqui no tabernáculo acreditando no quê? No quê? Porque quando você diz assim, o William Marion Branham é o meu profeta, e que efeito tem essa frase? Como eu respondi a um branamista, acho que foi hoje, eu falei, de nada adianta crer em um homem que morreu. Porque, além de crer num homem que morreu, você está com o nome de Jesus na boca. Esse nome é italiano, é romano, é europeu, é latim. O hebraico tem 22 letras, não tem a letra J. Se você falar Jesus em hebraico, você vai ter que tirar o G. J-E, isso vai sobrar os Uz. Uz no hebraico é cavalo. Agora vai ver o que significa Jesus no latim. Suíno, porco. Veja o que a religião cristã, o cristianismo, catolicismo fez na sua mente, branamista. E ainda eu vou ter que lutar com você, disputar com você, discutir com você, e você vai dizer, eu creio em irmão Branham é meu profeta. Tem até grupo no Facebook, eu estava vendo, acho que ontem, um grupo grande no Facebook, só de branamistas. Olha o nome do grupo, Os Filhos de Malaquias 4. Ou seja, e agora você escuta eu pregando que o William Branham não é Malaquias 4. Que o William Branham não é o profeta Elias. Você está errado, você está defendendo uma utopia, uma coisa que não existe. Uma coisa que não é real, não é uma realidade. Mesmo um profeta, em Matitial 10, 41, o filho do Criador, o Criador é Jeová, seu filho Yahushua Mashiach diz, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E vocês aqui no Brasil não receberam Branham, William Marion Branham? Porque a mensagem de William Branham entrou no Brasil em 1972, 71, o Branham tinha morrido em 1965. Ou seja, a mensagem dele entra aqui, ele já entra aqui, ele estava morto. Quem no Brasil recebeu o profeta William Branham vivo? Ninguém. Se isso não é catolicismo, o branamismo, eu não vejo como outra coisa.
Porque é melhor não acreditar em nada do que acreditar num profeta morto. Porque o nome do filho não é Jesus, é Yeshua. Ele nunca mandou você crer num profeta morto. Ele mandou receber. Quem recebe, mas ele está falando para os judeus. Porque em Lucas 11:49, ele diz assim: eu vou enviar profetas e apóstolos para vocês, Israel. As 12 tribos, né? Mas não está escrito assim, ó, quando um profeta morrer, 50 anos depois da morte dele, 100 anos depois da morte dele, continua recebendo ele. Gente, isso é espiritismo! Isso é bruxaria! Isso é feitiçaria! Isso não tem efeito nenhum! E por que, pregador? Porque Deus não é Deus de mortos, não. Oh, mas você apresentou um cacô. Apresentei e desapresentei. Porque mostrei, preguei, expliquei que é um falso profeta. Mas e você é profeta? Eu não sou profeta. Eu posso ser um mensageiro. Como os da Shopee, Mercado Livre, do Correio, que vem aí na sua casa, entrega a caixinha, o produto e vai embora. O produto não é do mensageiro. E Deus vai enviar mensageiro para os gentios. O Apolo era mensageiro? Apóstolo, pregador é um mensageiro. Doutor aos gentios, Paulo só não é profeta, ele nunca disse que é profeta. Ele diz em 1 Coríntios 12:28 que um apóstolo está em primeiro lugar na congregação e o profeta apóstolo é Achali, enviado. O profeta é Navim, no hebraico. Está em segundo lugar e o Rabi, o mestre, está em terceiro lugar. Eu acredito que Deus pode enviar mensageiro. Necessariamente não tem que ser um profeta, porque profeta ele envia para Israel. Ele envia profetas para Israel. Enviarei profetas e apóstolos. Está lá leia Lucas 11:49, se não está escrito desse jeito. E vocês, Israel, vão matar eles, vão apedrejar eles, vão martirizar esses profetas e apóstolos que eu enviarei. Mas e aos gentios? Ele vai enviar profetas? Bem, Efésios 4:11 diz que os profetas estarão também nas congregações, mas eles estão em segundo lugar, gente. Eles não são a boca de Deus hoje, porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus é apóstolo, é mensageiro. Leia 1 Coríntios 12:28. Estou pregando Bíblia. Se não te serve, então continua, branamiza com a sua mente católica, pregando brana morto, dizendo que vai morar no céu só porque creu num profeta morto. Vai? Eu não vou lhe impedir, não. Mas eu não tenho esse raciocínio, essa bobagem, essa limitação, e nem vou ter. Eu prefiro acreditar e pregar as Escrituras, que nunca falharão. A palavra de Deus, pois passarão os céus e terra, as Escrituras não falham, elas são infalíveis, portanto elas estão vivas. E está escrito em 2 Timóteo 3,16 que somente as Escrituras, que é inspirada por Deus, pode apontar seus erros, mostrar suas falhas e levar você a viver uma vida certa, correta, te tornar um varão perfeito. Ou seja, então quem pode te libertar, por exemplo, nessa hora, quem é que pode libertar o povo brasileiro da Copa do Mundo, né? Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo. Mas eu sou brasileiro. Eu também sou. Mas antes de ser brasileiro, eu quero ser um cidadão do céu. Mas você não é cristão? Não. E o que você é? Um discípulo, um talmidinho. Se eu fosse cristão, eu estaria com os olhos na Copa do Mundo nesta hora, assistindo jogos de futebol. Estaria bebendo igual os cristãos bebem, fumando igual os cristãos fumam. Todo mundo é cristão. Estaria na política, mas eu não quero ser isso. E o que você quer ser? Um cidadão do céu. Não vou negar a minha identidade de brasileiro. Eu sou brasileiro, mas eu vou com o meu país enquanto meu país não fere a Bíblia. No momento que as Escrituras dizem algo, e aqui a cultura, a moda, o modismo, as religiões dizem algo diferente das Escrituras, eu não sou obrigado a seguir, não. Continuo brasileiro, mas um brasileiro fiel às Escrituras. Um brasileiro que não vai negar o que está escrito nas Escrituras Sagradas.
Que para mim é o único poder de Deus capaz de transformar um homem em uma mulher. Porque já está provado que a igreja não transforma. A igreja pode transformar num vereador, deputado, um pastor em prefeito. O sonho das igrejas aqui no Brasil, do movimento evangélico, é levar um homem cristão, evangélico, pode ser até católico, né? A presidente não levou o Bolsonaro era católico, né? E os evangélicos não votou em massa. Mesmo o Bolsonaro, os católicos indo lá no cercadinho aqui no Planalto, em Brasília, com a estátua de gesso da Virgem Maria, o Bolsonaro orando junto com os católicos, o que é uma idolatria. E você, evangélico, apoia isso? Claro que apoia! Você diz, eu sou patriota e conservador, só não é escriturista. E também Deus vai salvar um grupinho insignificante, gente. Salvação é para pouquíssimas pessoas. Mas o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Nessa mentalidade do catolicismo, dos cristãos, das igrejas cristãs, do cristianismo, achar que porque crê em um homem que já morreu há 60 anos, você vai ser salvo, isso aí é ideia de cristão, de cristianismo, de religião. Isso aí não é escriturístico. É melhor você mudar enquanto pode mudar. Se não quiser mudar também, você tem livre-arbítrio, né? O direito de fazer sua escolha vai determinar seu destino eterno. Olha que o Deus das nações. Aqui um dia aqui nessa terra era Tupã, com os tupi-guarani antes dos portugueses. Eles diziam que Deus era Tupã, né? E vários deuses, mas hoje eu estou a dizer que Deus é Jeová. Jeová, o Criador, né? E que esse Deus, o Criador, que não é trindade, nem a palavra trindade aparece nas Escrituras. Isso também é latim, pertence à Igreja Católica, como Jeová, com J, Jesus, com J, tudo isso pertence ao catolicismo romano, aos cristãos, ao cristianismo. A mãe do cristianismo, eu estou pregando é Escritura. Então, que Jeová, o Criador dos céus e da terra, sim, hoje ele é o Deus das nações. Um dia ele foi Deus de Israel. E para virar judeu, na Torá de Moisés, tinha que fazer Brit Milá, circuncisão, né? Ou ter a mãe judia e pertencer a uma das 12 tribos. Mas Paulo, em Romanos, diz que isso mudou. Hoje, judeu é judeu de coração e a circuncisão no coração, tudo é no coração, é acreditar nas escrituras de coração, porque as escrituras é a palavra de Deus e tem poder. Então que Jeová, o Criador, o único Deus e Pai, e o seu Filho, Yahushua Mashiach, abençoe essas palavras nesta hora, amém.